Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar, que como sempre está muito bom. Olha, o tema do programa de hoje é sobre um assunto que interessa a todos nós que estamos vivos no planeta, no mundo. Vamos falar sobre longevidade, vamos falar do entendimento desse tempo complicado, diversidade, inclusão, vamos falar do papel das mulheres no mercado de trabalho e também das pessoas que já passaram ou querem passar dos 50 a mais. Vamos falar de como esse empoderamento feminino às vezes esbarra em questões que são complicadas e envolvem até mesmo a violência doméstica. O programa está diverso, está muito interessante e está começando agora. Então vamos lá, porque não tem jeito, a gente está envelhecendo. Aliás, é uma informação interessante, nunca na história da humanidade a gente viveu tanto e a gente precisa viver com qualidade e a gente precisa trabalhar. Existe uma diferença entre trabalho e emprego. A gente precisa continuar trabalhando para ficar ainda ativo, com pensamentos positivos também. E a gente precisa de oportunidades, porque a gente vai viver muito mais do que nossos avós, nossos bisavós. Vamos falar sobre isso? Como é que a gente pode encontrar esses caminhos? A gente está aqui com uma especialista nesse assunto, a Lilian Assunção do Movas, que convida, com um trabalho muito interessante, as empresas a repensarem os conceitos sobre o envelhecimento de seus funcionários, a longevidade no cargo e cargos com longevidade. Vamos saber mais sobre isso. Lilian, está aqui. Minha querida Lilian Assunção, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Fernando. Olá a todos. Então, que interessante falar sobre isso. Eu gosto de conversar com você porque você tem um brilho nos olhos quando fala nesse assunto. Você acredita muito nisso. Sim. E é algo que a gente precisa acreditar mesmo, né? Sim, é genuíno. E eu acredito assim, como eu estou muito na intimidade das empresas, né, já há 20 anos acompanhando essa trajetória das pessoas dentro das organizações, cada vez mais eu me vejo preocupada. Eu percebo que tem muita gente, vamos dividir a conversa assim, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Então, tem muitas pessoas físicas, né, fora dos muros da empresa, já com bastante consciência dos pilares de envelhecimento saudável, que é preciso alimentar legal, atividade física, a parte social, de ter um grupo de amigos, né, dessa questão da felicidade, muito bem resolvido. Mas quando a gente bota essas pessoas dentro dos muros, né, dentro dos muros das empresas, a conversa muda um pouco. Porque a gente, dentro das empresas, ainda está vivendo lá no século passado. A gente ainda tem muitas crenças e muitas questões a serem quebradas que impedem essas pessoas de ser quem elas são, de fazer aquilo que elas acreditam. Mundo corporativo trabalhando em excesso. Eu falo que as pessoas estão correndo, eu não sei para onde. É uma pressa, é um excesso, né? Ninguém mais tem tempo. E quando que as pessoas vão... qual que é o tempinho que elas vão ter para fazer uma atividade física? Sendo que o trabalho está ocupando grande parte da hora útil dessas pessoas. Então, eu sempre faço essa provocação, né? Quando que as pessoas vão, de fato, poder cuidar do seu envelhecimento se o ambiente de trabalho não permite? E assim como a gente sempre fala aqui, Lilian, que não existe uma dissociação de saúde física e saúde mental, também esse saúde no trabalho e saúde na vida social, na verdade a saúde é uma só, né? A felicidade é uma só, né? Sim. Você é de uma área também da ergonomia, que muitas vezes a gente lembra de algo. A gente até fez um programa aqui, né, sobre isso, foi online. Sim. Você estava em São Paulo, eu estava aqui. Porque, na verdade, esse bem-estar, ele não precisa ser trabalhado só primeiro. Aqui na empresa eu estou com bem-estar, lá na minha casa eu não estou, ou não estou em um lugar, outro. É um só, né? Isso aí. A gente fala de saúde integral, né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Espiritual, família, financeiro, a questão da saúde física e da mental. Mas quando a gente, mais uma vez, né? Quando a gente bota esse ser humano dentro de uma empresa, as questões também ficam um pouquinho mais complicadas. Por quê? Uma coisa é o que eu acredito, eu não estou dividindo, dizendo que nós somos pessoas, lá fora a gente é uma, dentro da empresa a gente é outra, somos os mesmos. Só que as condições que são dadas mudam. A questão da saúde mental, que é uma questão que eu estudo muito. Uma coisa é dizer
que eu cuido das minhas emoções. Tem muita gente trabalhando muito essa questão da saúde emocional, né? De você ter, de repente, uma gestão de estresse, teve uma reunião mais incômoda, você sai da reunião, faz um relaxamento, faz ali uma meditação. Isso é um ponto de gestão das emoções. Mas quando eu trago esse assunto para dentro das empresas, a gente diz que condições são dadas para essa pessoa cuidar da sua saúde mental. E aí tem muitas pessoas entrando em burnout. Eu acho que nunca se falou tanto desse assunto, que é o esgotamento, né? Trazendo para uma linguagem mais popular. Por que as pessoas estão esgotando? E aí é a minha provocação, né, que a Movas leva para as empresas. Vamos começar a fazer mais perguntas? Não é simplesmente, a pessoa está cansada, então vamos dar uns dias de descanso? Ou então ela está desengajada, vamos dar um aumento de salário? Será que é isso? Será que a gente está indo perguntando a coisa certa para a gente chegar na resposta certa? E tem uma expressão muito legal das pessoas que cuidam e trabalham com isso, que são as chamadas perguntas poderosas. Perguntas poderosas são quase inconvenientes. Tipo, você já passou dos 50, o que você vai fazer com o que te resta de tempo nessa vida? Olha que pergunta poderosa. É quase inconveniente, eu sei lá, eu realmente não sei. Eu, sinceramente, eu diria, eu espero ver o Cruzeiro ser campeão mundial, mais de uma vez. Sensacional. E provavelmente ninguém... outras coisas. E muitas pessoas não pararam para pensar, né? Que antigamente, eu tô com quase 50, me orgulho pra caramba da minha idade, né? Eu sou uma mulher tatuada, uso saia curta, saio completamente daquele estigma que eu tinha quando eu era mais nova. Que eu pensava que uma mulher de 40 já era uma senhora, já tinha filhos e já querendo ali colher os netos. Então, olha como que as coisas vão mudando. Só que a gente também tem que mudar a nossa atitude à medida que o tempo vai passando. Então, a gente tem que ser muito contemporâneo. A gente tem que estar antenado em como que as coisas estão se modernizando e aprimorando também, né? Então, hoje, com quase 50, e a expectativa de vida aí com seus 76, e fazendo tudo legal, né? Sendo feliz e cuidando da saúde física e mental. Só fazer um parênteses, quando a gente fala de expectativa de vida, eu sei que isso é claro, mas é sempre bom lembrar, porque não é que você vive até 76, não, é uma média, né? É muito mais do que 76, né? 76 é um parâmetro. Vamos imaginar que eu chegue ao dobro, né? Então eu tenho, vamos imaginar que eu estivesse com 50 redondo, provavelmente eu ainda vou aos 100. E aí, falta o dobro da minha vida para frente. Não é ficção científica. A gente está falando de centenários ativos. Nós estamos falando de pessoas com 124 anos que estão dando entrevistas sobre grandes estudos que estão sendo desenvolvidos nessa área, né? E tem uma questão do mercado empresarial, de entender essa economia prateada, né, que é fantástica. Olha só, a mulher que hoje, né, a expectativa de vida aumenta, ela tem muito mais vida depois da menopausa do que antes. Sim. E como é que ela, o que ela vai fazer dessa vida? Outra pergunta poderosa. Agora, e por que o marco, né? Eu sempre falo que a gente bota muitos marcos limitantes, que vão nos freando de desenvolver. Então, por exemplo, dentro das empresas, existe um marco extremamente prejudicial que a gente precisa rever isso quanto antes. Que a partir dos 40 anos você deixa de ser útil ali dentro. Então, você já começa uma carreira em declínio. 40 anos. Que é o momento onde você está com a sua bagagem, querendo já um nível, né, de ascensão de bagagem profissional interessante. Você nem chegou no cargo de diretoria ainda, que você vai chegar lá para os seus 60. Então, esse marco totalmente degradante para a expectativa intelectual precisa ser mudado. E aí a gente pensa a questão da menopausa. Por que a gente entende que isso é um marco ruim? Sendo que hoje tem uma medicina altamente evoluída, né? Que hoje a possibilidade da gente viver bem e mais, a gente está falando de longevidade, é muito grande e a medicina está estudando para que isso aconteça. Por que tem que ter esse tabu que era antigo? A minha mãe entrou na menopausa com 45 anos, eu me lembro dela chorando. E eu escrevi uma cartinha, eu tinha 13. Eu escrevi uma cartinha, mãe, a vida continua. Então, assim, naquela época foi um tabu. Hoje, se isso for uma questão mais de hereditariedade, eu estou beirando também uma menopausa. Para mim, não é marco algum. É simplesmente uma fase como outra qualquer. Então, depende muito de como que a gente enxerga algo que é tão natural, né? Eu quero envelhecer, eu não quero morrer. Eu tenho tanto para fazer ainda e só não vai envelhecer quem morrer primeiro. Então, que a gente possa olhar o envelhecimento com um olhar mais natural,
como algo intransferível, inexorável. Ninguém vai envelhecer por nós. E por que a gente precisa enxergar as coisas com esse olhar pessimista, limitador, castrador? Então, gente, século XXI, Exatamente. não cabe mais. E o envelhecer é inexorável, mas o amadurecer é uma escolha, é um trabalho, é um investimento, né? A maturidade é uma opção. Envelhecimento, não. Envelhecimento faz parte dos novembros do mundo e da vida, né? Agora, no mercado de trabalho, como é que isso pode ser colocado? Porque tá bom, a gente fala de diversidade, a gente encontra aí eco em vários, como se fosse um prisma, né? Em várias partes dessa palavra linda que é a diversidade, que tem no meio dela o quê? Idade. Sim. E os 50 a mais, a longevidade é a única ponta que une todas, né? Exatamente. E aí, isso assim, tem muitas pessoas mais radicais, hoje está todo mundo muito inflamado, né? Quando você levanta uma bandeira que traz um olhar um pouquinho diferente, as pessoas já se inflamam como se eu estivesse sendo o contrário. Eu não acho que as empresas não têm que colocar isso na pauta da diversidade. Até porque não é natural, né? As pessoas encaram o envelhecimento como algo sobrenatural, a gente precisa quebrar esse paradigma. E aí eu fico muito pensando assim, e provocando as empresas. Todos vão envelhecer. Por que eu tenho que montar um grupinho de 40 a mais, onde só essas pessoas entendem do 40 a mais, não do envelhecimento, mas do 40 a mais, lutando por pautas para eles próprios? Por que não a gente ter olhares múltiplos? Pessoas jovens oxigenando esse olhar, entendendo como que faz para poder envelhecer legal, trabalhando no mercado de trabalho. Então, acho que as empresas, elas estão pegando essa pauta, só que a minha preocupação é que está indo para um lado muito teórico. E aí, quando a gente pega uma lupa, né, eu adoro brincar com essa questão da lupa, eu entro numa empresa que já está com uma bandeira da diversidade sendo trabalhada. E eu boto a lupa e falo, a teoria já está implantada aqui, mas a prática está bem diferente. Como? Ainda existe muito preconceito, Fernando, muito preconceito. Um exemplo, eu trabalho muito com a questão da mulher no mercado de trabalho. Eu acho, convicção profissional, o trabalho é para todos. Não existe um ambiente de trabalho para o homem que pode pegar peso, que pode ter um trabalho mais bruto, e um trabalho para as mulheres, que tem que ser mais macio, mais leve, não pode pegar peso. Eu não acredito nesse modelo. Eu acredito numa reestruturação organizacional para que todos possam trabalhar ali. Mas ainda existe muito preconceito de homens com as mulheres e de mulher para mulher. Então, como que acontece o de homem para mulher? Eu escuto isso sempre, me deixa muito chateada. Aqui não é lugar para mulher. Ah, se fosse a minha mulher, ela estaria em casa lavando roupa, ela não estaria aqui, século XXI. O gestor fala, mas a mulher não tem o mesmo ritmo de trabalho de homem. Mulher, eu preciso ficar ali colocando um trabalho mais leve, me complica. Então eu tenho catalogado lá no escritório umas 200 falas altamente machistas. E eu falo para as mulheres, gente, tá tudo bem. A gente está quebrando um paradigma antes tarde do que nunca. Não vamos sofrer que estamos atrasados, né, que já era para ter sido feito antes. Se é agora que a gente vai fazer. Como? Mostrando para os homens que a gente está em igualdade intelectual. Que por mais que ali tenha uma atividade fisicamente pesada, que essa atividade tem que ser modificada para o homem, porque o homem também, o corpo humano não foi feito para pegar peso, nem homem nem mulher. Eu preciso modificar aquele ambiente. A questão de LGBTQIA+. Tem bandeiras lindíssimas de empresas altamente inclusivas. Quando você se aproxima e conversa com as pessoas, eles falam, não, imagina. A gente está lá no banheiro, a gente escuta piadinha, olha o gayzinho ali. Olha esse cara, a florzinha. Então tem muito ainda do que ser trabalhado na intimidade. Para muito além da teoria. Mas que bom, né? Que a gente está aqui, levantando essa bandeira. Claro. Botando o pé nas empresas. Eu gosto muito de também chamar a atenção, de conversar sobre a questão fora do mundo corporativo, assim, porque existem grandes empresas que têm bancos de cargos, bancos de oportunidades para pessoas da maturidade, com mais de 50. Lá em São Paulo, o Maturi, né, do meu querido Morris, que é seu amigo também. Mas aí eu já provoquei ele da seguinte forma, mas tem cargo de jornalista, tem músico,
Tem artesão nesse banco de emprego, de vagas? Não, não tem. É mais auxiliar administrativo, gerente sênior. O que falta para isso ser mais abrangente, para profissões mais da área de humanas? Fernanda, é muito interessante essa pergunta, porque eu já penso de uma maneira assim, vê se você concorda. Gilberto Gil fez 80. Em algum momento, a gente imagina o Gilberto Gil parando de trabalhar porque ele é um idoso? Não. Cada vez mais a gente quer Caetano, mais músicas, Chico. mais produção, mais presença de palco. A gente não tem esse olhar preconceituoso para com a idade, com o público artístico. Rolando Boldrin, o senhor Brasil, faleceu, né? que faleceu junto com o Gal Costa, no mesmo dia da Gal Sim. Costa, de um dia triste para a música, para a arte brasileira, né? Trabalhou até o fim, com 86 anos. E a gente não estranha. Fazendo um programa fantástico sobre música, brasilidade, sobre o que ele mais gostava de fazer. Eu o conheci, estive na casa dele. É uma voz que lembra a maravilhoso. infância de todo mundo, né? Você imagina, não, ele aposentou. Não. Temos o Lima Duarte aí, Fernanda Montenegro. Gente, Suzana Vieira de sainha curta. E ninguém olha, né? Ou poucas pessoas olham e falam, gente, o que essa mulher está fazendo na televisão? Já está passando a hora de aposentar, ninguém pensa. O público artístico, por mais que a gente está falando da reinserção, de repente não tenha porque vocês não são excluídos. Permanecem por mais tempo na Mas eu estou arte. falando do jornalista, eu estou falando do um pintor, eu estou falando dos normais aqui, né? Assim, falta ainda esse olhar para essas profissões da área de humanas, até para o professor. Fernanda, até para o professor. Eu não sou tão... Eu acho que a Maturi faz um trabalho lindo, eu acho que eles são inovadores. Agora eles lançaram um selo, né? Um selo da empresa amiga das pessoas que têm mais idade, né? Isso é muito maravilhoso. Eu vou até dizer que a gente vai deixar aqui o link aqui de acesso à Maturi, que é um portal de informações sobre a condução do 50 a mais, Sim. né? Que tem informações úteis para orientar você que está acompanhando a gente, está gostando da conversa. E aí, assim, a questão do mercado de trabalho, eu não sou tão... eu acho que a gente está ainda embrionário nessa questão, né? Então, eu sempre estou do lado oposto do lado do Morris, né? Ele está do lado da empregabilidade, eu estou do lado das pessoas que estão entrando nas empresas e acompanhando como que essa pessoa vai permanecer ao longo de um tempo. Como que essa empresa... Eu não acho que a pessoa... Aí é outra questão muito ideológica da minha empresa, né? A gente não coloca o foco no indivíduo. O nosso foco é na organização. Porque se eu pego um jornalista de 50 anos voltando para o mercado de trabalho e falar, você tem que ser resiliente, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, é uma carga muito pesada para o indivíduo. A gente fala que a empresa precisa dar condições para esse jornalista se inserir ali dentro. E aí muda. Você distribui a carga, a coisa não fica desbalanceada. É a empresa fazendo a parte dela, né? Então, vamos imaginar numa linha de produção de uma fábrica, de qualquer tipo de produto. Eu tenho jovens, eu tenho pessoas de 50 a mais, eu tenho um idoso, tem muita fábrica que tem muito saber dessas pessoas que aprenderam com a vida, né, de 70 anos. Será que essa linha de produção está preparada para essas 3 gerações? E aí eu não tenho que ter o foco no indivíduo, eu tenho que ter um foco na empresa. Na estrutura dela. Na estrutura da empresa. Olha que situação corriqueira. Um idoso, né, vamos supor, um funcionário com seus 65, 70 anos, claro, não vai, talvez, né, na maior parte das vezes, saber mandar um e-mail, estruturar ali um PDF, mas um estagiário pode ensinar para ele. Sim. Mas o estagiário talvez não tenha argumentos para escrever ali algo que está pertinente ao trabalho dos dois. Então acontece essa troca intergeracional. Precisa acontecer, mas ela não é espontânea. Isso também é uma falha que eu percebo em muitas empresas, de deixar a coisa acontecer genuinamente, não acontece. Porque precisa ter um ponto de interesse entre as 2 gerações. Tem que ter ali um interesse entre eu aprender com o mais velho comigo, e ver o que um pode ensinar para o outro. Então, a gente precisa estimular que isso aconteça. Para os 2 ambientes, né, esses 2 mundos, ou 4 mundos, que hoje já tem empresas convivendo com 4 gerações. Eu tenho ali o jovem de 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos, os 40 chegando aos 50, eu já tenho 60 a mais nas organizações. O que cada um tem para oferecer para essa organização? O jovem, o oxigênio,
a energia, aquela paixão, né, por coisa nova. E esse mais velho está lá na ponta, o de 70 anos. Uma sabedoria, um equilíbrio, o vestir a camisa, que hoje você não vê muito jovem, muito pela vontade de experimentar, ter paciência de galgar uma carreira. Hoje você pega conversa, não sei quantos anos tem seu filho, uma pessoa de 20 e poucos anos, você fala assim, você quer aposentar aqui? Ele fala, Deus me livre. Não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero morar fora, quero abrir uma empresa. É outra mentalidade. Então não tem certo e não tem errado, tem as coisas sendo aproveitadas, cada um oferecendo o que tem de melhor da sua geração. E essa troca, ela fica orgânica a partir de que momento? E como a empresa pode incentivar isso sem forçar a barra, sem falar assim, não, meu Deus, tem que fazer isso porque é regra, é ordem. Sim, nossa, você tocou num ponto, para mim, assim, um ponto central, né? As coisas estão vindo muito goela abaixo. Elas estão vindo muito obrigatórias. E tudo que é obrigatório corre o risco de ter um rótulo. Esse é o meu medo, né? Isso assim, gente, fica só uma dica de quem está pensando lá na frente. Vamos imaginar uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de pessoa com deficiência que tem cota. Então, pode ser uma pessoa com uma deficiência visual, que está inserida no mercado de trabalho, mas ela está com rótulo. Ela é uma PCD. Em que momento que esse rótulo deixa de existir, né, da pessoa estar ali porque entrou por uma cota e hoje ela permanece porque ela tem competência para estar ali? E aí a mesma coisa acontece com a mulher. Tem empresas optando por 20% a mais de mulheres, tantos por cento a mais de mulheres no cargo de gerência, de liderança. Que horas que essa mulher vai... A minha preocupação é, será que ela vai entrar e as pessoas vão entender, aí, tá entrando, a mulher está entrando porque a empresa tem essa obrigatoriedade de ter tantos por cento de mulher no quadro dela. Ou, que horas que esse rótulo sai e ela começa a mostrar que ela está ali por competência. Quando que esse jogo vira, né? Quando o ambiente está preparado. Eu preciso ter um preparo, então vamos imaginar que vem uma pessoa 50 a mais ser inserida no mercado de trabalho. A empresa tem que ser... Essa ambientação tem que ser feita antes dessa pessoa chegar. Todos têm que saber que está chegando uma pessoa inteligente, porém só com uma idade diferente, um pouco mais avançada. Tem que existir uma sensibilização. Porque se eu simplesmente lanço essa pessoa, ela vai ter que desbravar esse mercado, esse ambiente de trabalho, e ela vai se confrontar com limitações naturais. Quem não tem? Se hoje eu pego aqui, boto um computador e boto um Excel avançado, eu sou deficiente. Eu não sei mexer em Excel avançado. Eu tenho essa deficiência. E tá tudo bem, nada que você não possa me ensinar e eu evoluir. Então a gente precisa, a liderança tem que estar atenta nos potenciais de cada geração, sem ficar nomeando, né? Milênio, vem com muita teoria. A gente tem que fugir das teorias. E começar a aplicar mais. Lília, e tem também a longevidade das próprias empresas. É muito recente o receio que as empresas tinham de ter um envelhecimento da marca. Tipo, a marca que faz muito sucesso, ela tem um público que adere à marca, mas, poxa, essa marca não pode envelhecer, porque se o público fica velho, supostamente o público morre, como é que a marca fica? Sim. Mas então, quando a gente fala de longevidade, a gente também não fala só de carreira, mas da própria marca, da própria empresa. Olha Nós que temos interessante. muitas empresas em Minas que estão mais de 50 anos, né? Nossa querida Araújo. A gente conversou lá no evento que a gente fez todos juntos. Nossa conexão empresarial. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Momento de conexão ímpar. E lá, o Modesto, dono da Araújo, foi lá, conversou com todas as pessoas, foi muito interessante. E eu tive a oportunidade de conversar por horas com ele sobre esse assunto da longevidade. E aí ele trouxe algumas realidades da empresa dele ter farmacêuticos, acho que o primeiro ou segundo farmacêutico da história da Araújo ainda permanece com 90 e tantos anos de idade e não está lá por consideração. Isso que eu achei o mais legal que ele disse. Ele está lá porque ele sabe demais. É um cara que tem a receita da Coca-Cola, né, nas mãos, que é a receita de como os produtos lá nascem. E aí, a Araújo se modernizou. Ela não parou no tempo, como outras várias marcas antigas não pararam no tempo. A pessoa de 50 a mais também consome. O de 60 e 70 a mais também querem consumir. Como que eu faço embalagens atraentes para eles? Como que eu faço uma bula, que eu não consigo ler sem óculos, né? Eu já com quase 50. Como que eu faço isso ser mais acessível?
São coisas assim fantásticas. Modernização, por exemplo, de gôndola. Assim, os dermatologistas, as dermatologistas recomendam, né, que o shampoo, o shampoo e o condicionador, eu sou da época do creme rinse, né? Também. Eles sejam da mesma marca. Sim. Mas, supostamente, você debaixo do chuveiro, você não está de óculos. Então, como é que você vai saber qual que é o condicionador e qual que é o creme rinse e qual que é o shampoo? Aí você compra... peraí, o que tem o Batman é o shampoo. Sabe que eu comprei um do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o shampoo. O outro lá, o branquinho, é o creme rinse. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Porque eu não enxergo o que está escrito ali. E facilidades, assim, em caixa eletrônico. Antes, não sei se você reparou, eram inúmeras etapas para você conseguir sacar um dinheiro. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas. Então, o mercado, quem não está, né, o empreendedor que não se atentou ainda nesse público, está perdendo dinheiro. De bilhões e trilhões de dólares no mundo inteiro. Isso Tem uma aí. pesquisa que mostra que nos Estados Unidos, a maior parte, o dinheiro americano está na mão dessa geração. Isso, que quer consumir, mas quer consumir com consciência e quer ter facilidades. Então, o mercado precisa se atentar para isso. E as empresas idem. Vamos imaginar uma fábrica qualquer que chegue uma máquina alemã, toda automatizada. Vamos imaginar que seja uma fábrica de manufatura bem tradicional e resolve modernizar o seu processo fabril e vem uma máquina lá da Alemanha. Ela vem toda diferente, toda com botõezinhos, corzinhas, e vem em alemão. E aí? Como que a gente faz? Eu boto jovens, aí eu estou discriminando. Vou lá, mas o jovem aprende, o idoso não. O idoso aprende também, desde que ele queira. Se tiver interesse, se ele falar, gente, isso aqui é o meu emprego, esse aqui é o meu trabalho, eu estou aqui a vida toda, eu preciso aprender, ele vai aprender, como um jovem aprende. Então, o mercado tem que estar atento. Será que não tem uma outra forma de vir um manual de uma máquina mais intuitivo, que não seja pela língua, que aqui tem a barreira da língua, né, para qualquer um, não é só para pessoa idosa? Muitas perguntas, algumas perguntas incômodas, perguntas poderosas, mas o fato é que as perguntas invariavelmente são mais importantes até que as respostas, né, Lilian? Sim. Quero te agradecer muito, te convidar para vir sempre aqui, porque é um papo sempre muito bom. E no segundo bloco a gente fala de um outro assunto muito importante, já que você começou a falar do empoderamento feminino. Como é que isso acontece quando existe aí no meio a intercorrência de um relacionamento abusivo? Olha que coisa interessante. Muito. É sobre isso que a gente tem uma entrevistada fantástica para falar no segundo bloco. Muito bom. E a gente volta daqui a pouco.